Estamos de volta e hoje falando sobre pais e filhos, a arte de educar. A meu ver, pais que não preparam seus filhos para a vida são como aqueles que cortam o casulo para facilitar o voo da borboleta. Suas asas nunca se fortalecem. Pais que os preparam têm filhos com as asas fortalecidas, com voos sustentáveis. E mais, uma coisa que eu sempre notei, os pais de países anglo-saxões que soltam seus filhos mais cedo, fez 18 anos, você vai ter sua casa, vai trabalhar, até começam a trabalhar mais cedo ainda, eles não são frios como muitos pensam, não. Muita gente fala, ah, esses pais são frios. Eu não vejo assim, essa é uma opinião pessoal. Porque seus filhos, de forma geral, eles se tornam homens de bem. E melhor, eles se tornam homens e mulheres extremamente generosos. É o que a gente vê muito. Por outro lado, é muito grande o número de filhos e filhas de pais de países latinos, como o Brasil, por exemplo, que são mimados, bem tratados, vivem com os pais até os 30 anos e, incoerentemente, não são pessoas generosas na vida adulta. Tornam-se pessoas egocêntricas, egoístas e, pior, eternamente insatisfeitas e cobradoras. Você já notou isso também, doutora Luísa? Interessante, né? É, porque assim, eu tive a oportunidade de conviver nos Estados Unidos e ver essas pessoas, como elas são, como elas foram criadas e como elas se interessam pela vida do outro, não envolvendo como o latino, né? O latino é muito de envolver, dar palpite. O americano não, ele respeita a privacidade do outro, mas é extremamente generoso. Então, a gente precisa observar muito isso, porque tem pais aí que dão um mundo para os filhos e tudo que dá ainda é pouco. Não é? Eles cobram mais. Cobram, eles acham que é pouco. Não é? Quanto mais você dá... Aí a gente está até falando disso, a gente lembra muito, filho adolescente é muito cobrador, né? Chantagista emocional de primeira. E os pais caem muito nisso, não é? Como lidar com um chantagista emocional? Então, os filhos, na verdade, é reflexo dos pais, né? Eles aprendem com os pais, na maioria das vezes. Às vezes os pais não percebem, né? Que eles também são um pouco chantagistas. Então, os filhos tiveram uma boa escola e acabam aprendendo, né? Reproduzindo aquilo que eles aprenderam durante a vida. Mas a questão é a seguinte, a chantagem, você não pode responder a chantagem, né? Porque se você responder a chantagem, uma chantagem vai virar 10 chamar outra, né? e outra, e outra. A questão é aprender a falar não. Isso. Falar não, não vou, não dá. Por quê? Porque não é assim, não é agora, não é o momento. Ai, não você posso, é o pior pai do mundo. As minhas filhas, eu já falava assim, ó, eu não sou mãe, eu sou madrasta. Ou quer chamar de bruxa? Pode chamar também. Mas a gente tem que manter a opinião, não tem, doutora Luísa? Tem que manter a opinião, tem que conversar, tem que falar. Né? E é o mesmo, né? Se você não consegue vencê-lo, você sai de perto um pouco, deixa a poeira baixar, depois você volta a conversar e dizer os motivos. Mas o principal nessa questão é a firmeza com que se fala. Entra a assertividade de novo. É a firmeza, a certeza, né? Falar fazendo não o que posso, é bom para o meu filho. Não dá, né? Um erro que a gente vê também é assim, que pais que tiveram muita dificuldade, não só financeira, mas às vezes que tiveram pais muito autoritários, eles falam assim, não, com meu filho vai ser diferente. Meu filho eu vou dar tudo. A gente ouve ainda hoje tanto isso, não é? Que tipo de filhos que vão ser esses? Mimados, sempre vão querer mais, só que esses filhos vão para a sociedade. Na sociedade não é assim que as coisas funcionam, não é? Na sociedade eles podem ser punidos, e bem punidos por isso, e os pais vão se arrepender, né? Amargamente, às vezes por uma educação fácil demais, onde não houve valor para nada. É importante trocar valores, né? Assim, ó, tá, eu te dou isso, mas, né, sei lá, isso, eu quero que você me faça os deveres bem feitos. Ou você arrume o seu quarto, mas não como uma imposição. Também não pode ser algo assim onde você esteja num quartel, né? Certo. Onde não se respeita os limites do filho, assim como uma pessoa, um ser humano.
Que tem que ser tudo ali, né, a tempo e a hora. Onde você próprio se sente sufocado, porque a coisa mais importante é a liberdade. Então tem que, por isso a assertividade, né? De permear entre a liberdade e, né, a dureza, falar não dá para ser feito. Né? E tem também a questão, né, do carinho que tem que ser cultivado, uma questão do bem-estar, do prazer. Nossa sociedade, ela vai muito para o lado da cobrança e das responsabilidades que tem que ser feito, né, com responsabilidade, mas tudo tem que ser feito com muita sabedoria. Então você tem que estar num ambiente agradável, tem que ter alegria, tem que cultivar o seu filho, mas também não cultivar nele assim, a questão de que você é um pobre coitado, coitado, não vai estudar tanto, vai ficar doente, porque tudo que você está cultivando dentro de você, ele está percebendo e está sentindo. Isso mesmo. Ele pode usar isso também como uma chantagem, né? Olha, tá vendo, pai, eu estou doente, então não posso fazer aquela lição, não posso fazer, eu não fui bem na prova, porque olha, eu tô resfriado, ou tô, né? E aí ele tem que cortar. É a mania das desculpas, né? Da desculpa para tudo. Bom, mas nós falamos tanto do limite, o quanto é importante, mas vamos falar um pouquinho também do afeto. O quanto isso também é importante na relação com os nossos filhos. Como os pais podem demonstrar afeto, mas ainda manterem a autoridade, colocar limites em tudo que eles falam? É uma questão interessante esta, né, Eliana? Geralmente as pessoas dividem. Então, para mim amar, eu tenho que me doar totalmente e tenho que só dizer sim. Como se o amor só fosse isto. Né? E o amor às vezes também tem que ser duro, mas às vezes também tem que ser gentil. Então é uma oscilação entre a gentileza, né, a amabilidade, abraçar, dar beijo, tudo isso faz parte, né? Dizer o quanto ama, né? Tem pessoas que não conseguem dizer que amam o filho. É mesmo? Que passam, às vezes, e filhos que não conseguem também dizer que amam não os pais, aprendem, porque né? não aprenderam. Olha, se você diz para ele, né, eu te amo, nossa, você é a pessoa mais importante do mundo, você é meu filho preferido, e fala isso para cada um deles, por favor. Né? Por favor. E eles vão se sentir bem, né? Vão se sentir amparados, amados e guiados. Mas no momento em que eles precisarem de uma bronca, de um não, tem que ser dito. Isso não quer dizer que você não ama. O meu pai, ele foi psiquiatra, já faleceu, mas ele ensinava, até para a gente fazer com as nossas filhas também, toda noite, conversar, quando estiver numa fase mais difícil, desde bebezinho, conversar com a criança ou com o adolescente, dormindo, sabe? A hora que estiver dormindo, você vai lá e fala, sabe, o seu comportamento. Eu te amo muito, mas eu não aceito o seu comportamento. E, nossa, e é tão interessante, doutora Luísa, que a hora que você está falando com a criança, ela dá um suspiro, dormindo mesmo. E se você faz isso assim, durante vários dias, uma semana, você começa a notar a mudança do comportamento. Porque às vezes, principalmente o adolescente, quando está acordado, ele não escuta. Ele está tão revoltado que ele não escuta, né, o que os pais estão falando para ele. Verdade. E uma outra coisa que assim sempre deu certo na nossa vida familiar é escrever também. Escrever cartinhas, bilhetes, quando às vezes a comunicação oral está um pouquinho truncada. Interessante. Você concorda que isso ajuda, né? São diversas formas, acho que não tem um caminho só. Cada família encontra a sua, não né? Cada família. Às vezes você junta alguns métodos, algumas coisas que você aprendeu, não é? Ou que o outro está fazendo, você observa e fala, nossa, interessante isso, né? Vou testar. E aí testa, né? Se não der certo, você não vai fazer mais. Pelo menos você tentou. Né? Mas existe uma questão importante, sabe? Essas coisas que você disse, eu achei muito bacana. E a questão de quando a criança está dormindo, ou adolescente, o inconsciente, ele está livre, né? Pois então, se você quer mudar uma pessoa, é um horário muito importante esse. Talvez para você declarar o seu amor, né? Você falar o quanto ele é importante. Porque na hora da briga, ninguém... não tem como, né? O quanto você gostaria que ele fosse muito melhor do que ele é. E tudo também é uma questão de adaptação, uma questão de você se sentir bem com aquilo que você faz, né? É uma questão também de você testar, sabe? De você experimentar, fazer coisas novas e coisas que sejam importantes para você e para o outro. Nunca ficar
fechado, né, sabe, com coisas limitantes, né, porque você aprendeu que era assim e você não sabe como fazer diferente. Você sabe, porque você, né, tem uma capacidade infinita. É só acessar a sabedoria que está dentro de você, você vai conseguir alguma coisa nova e diferente, não é? E essa experiência de conversar com as crianças dormindo, ela é interessante porque eu e meu marido, a gente contava para elas, olha, essa noite eu estive lá, conversei com você, e elas achavam aquilo tão bom. Por quê? Porque é afeto também, é demonstração de afeto. Poxa vida, pôr para despertar o relógio 3 horas da manhã, não é? Para pegar a hora que a criança está dormindo. E a minha mais velha, ela tinha dificuldade para dormir. Às vezes, ela fingia, só que eu não percebia. No outro dia ela falava, mãe, a hora que você foi lá, você falou isso. Então, assim, é interessante, ela estava esperando, eu ia lá. É uma forma de demonstrar afeto também. Você sabe que o nenê, a primeira fase do nenê, ele é o tátil, né? Ele está conhecendo, né? Pega o seio, né? A boca, né? Tá. Mas depois começa o desenvolvimento auditivo. Se você coloca uma música desde pequenininho, você vai explicando para ele as notas, por exemplo, ele se familiariza e desenvolve uma capacidade assim, fenomenal, né? Então tudo tá para você. É como se fosse uma esponja, né? O que a gente vai colocando ali, eles vão absorvendo. Está nas nossas mãos. É importante saber isso, que você tem uma pepita ali, que precisa ser lapidada. Às vezes você a duras penas, porque às vezes não é o seu jeito de ser, mas é importante fazer tudo com sabedoria, com amor, né? Com amor. Porque sem o amor, nada resolve, nada dá certo, não é? E na hora da dificuldade, procurar o apoio, né? Dos profissionais, do comportamento, dos livros. Tanta coisa aí para nos orientar. Tem muitas opções, né? É só querer. É só querer. Querer e agir. Sem agir, sem só ação, querer não adianta. Nada Muito bom. Acontece, não é? Doutora Luísa, nosso tempo já acabou, passou tão rápido. Passou muito obrigada, rápido. Viu? Tá Pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando com os nossos telespectadores. Tudo isso que é tão presente na vida das famílias. Não é? Ok. Muito obrigada. Olha, eu agradeço muito, gostei muito de estar aqui conversando com você, né? Você é uma pessoa muito simpática. Obrigada. Tem muito conhecimento também. E espero ter contribuído com alguma coisa. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Hoje, então, eu conversei com a doutora Luísa Costa, que é psicóloga, e para entrar em contato com ela, você acesse o site www.psicologaluiza.com.br ou pelo e-mail contato@psicologaluiza.com.br. Pode ligar também, DDD 11 2283 5871. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu vou trazer para você, na inspiração do dia, uma reflexão maravilhosa, muito importante para os pais, feita pelo Dr. Flávio Gicovati, que é um psiquiatra. Fique ligado, voltamos já.